Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma segunda ufológica. O episódio de hoje, caso Feira de Santana. Na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, foi visto um objeto luminoso caindo verticalmente em uma fazenda no distrito de Jaíba, região leste da cidade. Segundo testemunhas, o objeto emitia luzes que variavam entre o verde e o vermelho. Logo após a queda do OVNI, ocorreu um grande apagão na energia elétrica que se estendeu por dezenas de cidades próximas. Um fazendeiro chamado Beto, que morava próximo, encontrou o objeto na lagoa de Berreca. Ele descreveu como sendo um objeto metálico com dimensões de um fusca, que refletia o ambiente em volta como uma espécie de camuflagem. Ele avistou no objeto uma escotilha que se abriu e saiu de dentro uma gosma não identificada, e em seguida saiu um ser peludo, de baixa estatura e com garras, semelhantes a um bicho preguiça. O fazendeiro avistou dentro da nave um outro ser, que já estava morto, sob o painel eletrônico. Ele descreveu esse ser como de baixa estatura, semelhante a um feto de uma criança. Era uma aparência estranha, revelando a sua origem não humana. Em seguida, Beto levou os dois seres para dentro de sua própria casa. Por volta das 5:30 da manhã, a população da região avistou comboios do exército circulando na região. A princípio, nenhum dos soldados sabia do que se tratava. Era uma operação sigilosa. Ao chegar no local, os soldados invadiram a casa de Beto, vasculharam tudo. E ao encontrar as criaturas, eles carregaram para o caminhão. As criaturas foram descritas pelos soldados como um ser semelhante a um bicho preguiça, mas um pouco estranho. Estavam feridos e estendendo a mão para um dos soldados como se estivessem pedindo ajuda, mas não emitiam qualquer som. O outro foi descrito como um ser parecido com uma criança desnutrida, tinha olhos grandes e traços físicos não humanos. Os soldados vasculharam mais a área e, ao chegar na lagoa de Berreca, encontraram e recolheram um objeto que, segundo os soldados, era bastante leve. Colocaram em outro caminhão e aguardaram novas instruções. Depois de alguns minutos, um helicóptero e outro caminhão chegaram ao local. Então, desceram agentes do Serviço Secreto da Marinha, que transferiram os corpos para o helicóptero e a nave para o caminhão-baú. Este não possuía qualquer identificação. Os funcionários da fazenda foram ameaçados e orientados a manter sigilo sobre o caso. Por anos, pesquisadores foram investigando os fatos que iam sempre se confirmando e descobriram o envolvimento dos Estados Unidos no caso. Um satélite americano havia detectado o objeto em Feira de Santana e avisado aos militares brasileiros sobre a queda do OVNI na região. Pelo fato das testemunhas terem sido frequentemente ameaçadas, dificultou as investigações, mas os pesquisadores acreditaram que os corpos e a nave foram mandados para os Estados Unidos. Uma das conclusões mais intrigantes é sobre o tal bicho preguiça. Se ele era realmente um ser inteligente trabalhando junto com os ETs humanoides, ou se era de fato um bicho preguiça capturado pelo OVNI para estudos. O caso do bicho preguiça foi semelhante a um caso ocorrido na Venezuela. O caso é um dos mais importantes na ufologia brasileira e ganhou ampla cobertura da mídia na época.
Após esse caso, houve muitas manifestações no espaço aéreo e terrestre feirense. Testemunhas notaram uma movimentação incomum de veículos do exército na cidade, na região de Feira de Santana, na zona rural da cidade, e vindos da capital Salvador. Houve um estranho movimento de helicópteros no espaço aéreo da cidade nos dias posteriores, e o estranho apagão de energia elétrica jamais foi divulgado as reais causas. Além do caso ocorrido no distrito de Jaíba, houve outros casos de avistamentos de OVNIs ocorridos antes e depois de 1995. Há relatos de testemunhas no ano de 1998, 2000 e 2005. No ano de 2006, o batalhão do exército instalado na cidade confirmou o OVNI sobrevoando o aeroporto da cidade. E em 2013, vários motoristas relataram um UFO voando sobre o complexo de viadutos do bairro da Cidade Nova. Mas o que você achou disso? Um caso bem interessante, né? Você já conhecia, já tinha ouvido falar? Me conta tudinho aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é esse que aparece na descrição, @MoonlightEdition. E se você está me ouvindo pelo Quai, é só entrar no meu perfil e clicar no íconezinho do Instagram, assim como está aparecendo no vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até amanhã.